Paz, Senhor, irmãos. Hoje nós vamos meditar no Salmo 132, o Salmo de Salomão. É um salmo que é, na verdade, uma oração de Salomão, uma oração da inauguração do templo. Então, foi um dia muito especial na história de Israel e esse dia foi registrado aqui na forma de uma oração. Essa oração, ela começa falando daquilo que Davi havia prometido para Deus. Então no versículo 8 ele faz o pedido, é o centro da oração, onde ele pede a Deus, ele vai apresentar o seu pedido para Deus, e nos versos finais, quando ele vai falar das promessas de Deus para com o povo de Israel. Então nós vamos hoje estudá-lo de forma um pouco diferente. Nós vamos deixar então o versículo 8 a 10 para o final, porque nós vamos ver esse período, esse texto anterior ao pedido e o texto posterior ao pedido. Ok? Então vamos lá. Versículo de 1 a 7. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provocações, de como jurou o Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que se encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entraremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Nesses primeiros versículos, o salmista Salomão, então, ele vai lembrar da promessa que Deus fez, da promessa que Davi fez para Deus, de que ele haveria de arrumar um lugar para a habitação do Senhor. É claro que a habitação do Senhor era na arca, ela representava a presença de Deus no meio do povo. Então, ao fazer o templo, havia um lugar especial para onde a arca foi levada e, portanto, ali representava a presença de Deus no meio do seu povo, né? Então, esse juramento de Davi, essa promessa de Davi, esse desejo de Davi se deu por causa do seu amor, por causa do seu desejo de que houvesse um lugar para adorar a Deus. É claro que há uma figura de linguagem aqui, né? Não vou dormir até que a casa esteja completa. Não, é óbvio que isso aqui é uma poesia, é uma figura de linguagem no desejo de Davi. O que a gente aprende aqui é que o amor de Deus por Davi é a base da sua oração. Então, a sua promessa, o seu desejo é fruto do amor dele para Deus. Mais do que ensinar os nossos filhos a orar, mais do que ensinarmos os nossos filhos a ler a Bíblia, nós precisamos passar para eles, passar para as gerações futuras, o nosso amor para com Deus, o nosso desejo de viver na presença de Deus. Essa é a ideia. Aquele desejo de Davi, fruto do seu amor a Deus, ele foi transferido para a geração seguinte, para Salomão, que compreendeu que o que motivou Davi foi o seu amor. Então, já temos uma lição aqui para a nossa vida. Nós precisamos amar a Deus de tal maneira que nós possamos influenciar as gerações futuras, que nós possamos ser exemplo e testemunho a respeito de Deus para as gerações futuras. Nos versos 11, Salomão então muda um pouco de conversa. Ele agora vai falar das promessas que Deus fez a Davi. Então ele diz assim: o Senhor jurou a Davi com firme juramento e dele não se apartará. O rebento de sua carne farei subir para o meu trono.
Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no meu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-o por sua morada. Este é para sempre o lugar do seu repouso. Aqui habitarei, pois o proferi. Abençoarei com abundância o seu mandamento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exaltarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi, prepararei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Meus irmãos, Salomão está lembrando aqui das promessas que Deus havia feito a Davi. Essas promessas estão lá no 2 Samuel capítulo 7. E é claro que essas promessas aqui estão falando das gerações de Davi e falando a respeito de um filho de Davi que se assentaria para sempre no seu trono. Nós sabemos que os filhos de Davi pisaram na bola, não é verdade? Nós conhecemos a história, Salomão, Roboão, os reis que vieram nos séculos seguintes, todos eles quebraram a aliança que haviam feito com Deus. Por causa disso, Deus os expulsou da presença da terra prometida. Por causa disso, a arca da aliança se perdeu. Então, há aqui uma lembrança de que a promessa de Deus implicava em que houvesse um rei, houvesse um descendente de Davi que andasse na presença de Deus. Mas, se nós olharmos com um pouco de atenção, nós vamos ver que Jesus é o herdeiro, é o filho de Davi, é aquele que ocupou o trono e andou em retidão diante de Deus. Então, ele morreu, ele ressuscitou e ele está sentado no trono por toda a eternidade. Glória a Deus, porque ele prometeu e cumpriu. Então, o convite de Deus, o convite do salmista, que melhor dizendo, é lembrar a Deus de que ele havia feito promessas e que essas promessas, então, precisam ser cumpridas. E se nós olharmos o contexto bíblico, essas promessas se cumpriu através do cristianismo. De fato, a nação de Israel como um povo, uma raça, eles desobedeceram ao Senhor, eles foram expulsos da terra prometida, mas Deus não mudou a sua promessa. Através de Jesus Cristo, ele reuniu todo o povo de Deus ao redor da terra, que é a igreja. Então, essa é a mensagem, a ideia, a doutrina por trás desse salmo, né? Então, o salmista, ele diz aqui agora, então, no versículo 8, né, na oração: levanta-te, Senhor, e entra no lugar do teu repouso, tu e a tua arca da tua fortaleza. Então, por esses versos, né, é como se Salomão estivesse convidando Deus. Deus, entra aqui para dentro do templo. Nós sabemos que Deus não pode habitar em templos feitos por mãos humanas. Está lá em Atos 7. Né? Nós sabemos que esse templo aqui é uma figura de Cristo e da igreja. Por quê? Porque Deus, ele habitou, na verdade, em Cristo. É o que diz o livro de Colossenses. Então, Deus habitou na sua plenitude em Cristo. Então, Cristo é uma figura do templo. Então, nós não temos hoje um templo físico. Embora chamamos aquele edifício da rua Sorocaba de templo, ele não é na essência um templo. Porque o templo de Deus na terra é Cristo. Toda aquela finalidade do templo de Salomão
que devia ser um lugar onde as nações deveriam ir para buscar a presença de Deus, hoje esse lugar chama-se Jesus Cristo. E nós, por estarmos unidos a Cristo, e nós por sermos o corpo de Cristo, então significa que Deus habita em nós. E a Bíblia diz isso claramente, que o Espírito Santo habita em nós. Não há mais um lugar físico, né? Deus habita naqueles que estão ligados a Jesus Cristo. Então, havia uma arca que era símbolo da aliança. Nós não precisamos mais dessa arca, não precisamos mais desse simbolismo, porque a aliança com Deus foi feita através do sangue de Jesus Cristo. Então, agora não tem mais sacerdotes, porque nós temos acesso direto para diante de Deus, conforme diz lá Hebreus capítulo 4, versos 12. A base do nosso sacrifício é Cristo. Não há mais necessidade do sacrifício de animais, porque Cristo já morreu uma vez por todas por nós, e agora nós temos a ousadia de, em nome dele, entrar na presença de Deus para adorar a Deus. Quando nós voltarmos para o nosso templo, nós vamos nos lembrar desse salmo e nos lembrarmos de que Deus cumpriu todas as suas promessas, e nós vamos então adorar a Deus por causa disso. Então, esse salmo aqui conta que Deus entrou no templo, que os sacerdotes, diz aqui o verso 9, levanta-te, Senhor, o 8, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Então, a justiça cobriu os sacerdotes, a justiça nos cobriu, o sangue de Cristo nos cobriu. Nós estamos vestindo vestes dignas de adorar a Deus, porque as nossas vestes foram lavadas no sangue de Jesus. Por isso, o povo se alegrou. A arca entrou no seu repouso, nunca mais ela ia ter que ficar mudando de lugar. Deus escolheu um povo e Deus abençoou esse povo, e hoje a igreja é esse povo abençoado por Deus. O fato mais importante na história humana é a ressurreição de Cristo. Então, que nós possamos experimentar isso nesses dias, buscando a Deus, lendo a sua palavra, meditando na sua palavra, vivendo a sua palavra e entregando inteiramente a nossa vida para Deus. Então, nós precisamos nos reunir para dizer para Deus que Ele é o Deus que cumpre as suas promessas. Nós precisamos orar em favor da igreja, em favor do povo de Deus, da mesma maneira como Salomão orou em favor de Israel. Nós precisamos orar em favor da igreja. Como disse o pastor Ricardo, a nossa prioridade não é orar para que o vírus seja vencido. É que a nossa prioridade é orar para que a igreja permaneça vitoriosa, para que a igreja prospere espiritualmente. Se não fosse Deus que realizou o serviço completo, o sacrifício perfeito por causa de Cristo, nenhum de nós poderíamos nos chegar a Deus. Mas a promessa de Deus agora é uma promessa incondicional. Ele nos elegeu em Cristo. Como é que está o seu coração, meu irmão? Que você hoje esteja desejoso de conhecer esse Deus, de conhecer o plano dele para a sua vida. Que você não seja simplesmente um crente superficial. Que você conheça as Escrituras sagradas. É importante isso para a sua vida. Saia da superficialidade. Saia do meio compromisso. O seu compromisso é inteiro. Esse texto nos chama a oração e nos ensina a orar. Nós oramos lembrando das coisas que vieram antes e das coisas que Deus prometeu. Faça isso na sua oração. Ore pelos enfermos, sim.
ore pelos que estão sofrendo, sim, mas lembre de orar primeiro pela bênção espiritual na vida deles. Que Deus abençoe no nome de Jesus. Amém. Senhor, na divina promessa, vitória já tive nas lutas aqui. Contudo é muito certo que a gente tropeça, por isso, Senhor, eu preciso de ti. A luz que me guia no escuro caminho fulgura de cima do sol criador. Contudo não posso segui-la sozinho, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Bem sei que nas preces eu posso buscar-te, jamais